Como polir madeiras usando papelão? Isso mesmo que você ouviu e que você viu. Não estou falando de polir o acabamento, como verniz PU, resina, outras coisas. Estou falando de polir a madeira mesmo. Estou com uma peça de amendoeira, essa bolacha, olha que espetáculo. E vou trabalhar com alguns abrasivos, inclusive o papelão, apresentando essa técnica de primeira mão para você. E vamos ver se a gente consegue transformar essa bolacha num espelho. E aí, quer saber como fazer isso? Acompanhe após a vinheta. O assunto polimento de madeiras é um dos mais procurados pelo pessoal que trabalha com madeira maciça. E como eu falei, não é trabalhar no acabamento que a gente passa em cima da madeira, mas polir a madeira em si para puxar esse brilho. Para fazer essa demonstração, eu vou usar essa bolacha de amendoeira. Eu escolhi uma madeira escura, bem dura, para facilitar esse polimento, para destacar bastante esse brilho. Essa bolacha ela foi planada com a tupia, depois ela foi lixada numa lixadeira de cinta usando um grão 60. Tanto é que ela está bem riscada, então a gente vai começar a trabalhar para ver até onde a gente consegue chegar. Eu sou o Rodrigo Piotr, do canal de Marcenaria Amadora. Fica o convite aí para você se inscrever no canal, deixar o seu like também e assinalar o sininho para receber a notificação de vídeos futuros. Bom, vamos começar os trabalhos. O polimento nada mais é do que a gente trabalhar com abrasivos na superfície dos materiais. Aí a gente pode falar de metais, pedras, acabamentos e também das madeiras para tirar essas irregularidades, as pequenas e micro irregularidades que a gente tem, assim a luz bate e reflete. Para isso a gente trabalha com abrasivos e também com algumas máquinas. E a primeira etapa do polimento é o lixamento, e para isso eu vou trabalhar com a lixadeira roto-orbital. Por que ela tem o nome de roto-orbital? Porque ela gira, roto, e também ela orbita, como se fosse uma treme-treme. Piotr, é possível fazer o lixamento com uma esmerilhadeira e o polimento também? Olha, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no canal para que vocês possam acompanhar, mas essa máquina é uma máquina que trabalha com alta rotação. Esse modelo que eu tenho em mãos, ela trabalha com 9.000 RPMs, e tem esmerilhadeiras que trabalham acima disso, com 12.000. E o que acontece? O lixamento fica muito agressivo, a lixa ela aquece demais o material e aí você acaba, no caso das madeiras, você acaba queimando a madeira. Então existem algumas alternativas como uma esmerilhadeira com controle de velocidade, mas eu vou deixar o link nesse vídeo para que você possa acompanhar. Então inicialmente eu vou trabalhar com a lixadeira roto-orbital para começar a suavizar essa bolacha que está bem riscada com o grão 60. Qual que é a sequência de lixas, de abrasivos que eu gosto de usar? Existem algumas regrinhas que o pessoal adota por aí, mas a que eu uso é o seguinte: eu pego o grão de lixa que foi usado, divido por 2 e somo ao grão. Então, lixa 60 dividido por 2 dá 30, 30 mais 60 dá 90. Nesse caso, eu vou usar uma lixa 80. Qual que é a próxima? 80 dividido por 2 dá 40, 40 mais 80, 120 e assim sucessivamente. Quando a gente chega num grão mais alto, aí sim a gente até pode dobrar a numeração, tipo de 400 para 800, de 600 para 1.200 e assim por diante. Primeira etapa feita, e uma das dúvidas que o pessoal sempre tem é quando passar para a próxima lixa, para o próximo grão. Uma dica é, primeiro, trabalhe com a lixadeira em toda a superfície e veja se você conseguiu tirar os riscos, as marcas da lixa anterior. Quanto menor o grão, mais abrasivo, é mais fácil você ver isso. Então tinha vários riscos da lixa grão 60, quando eu passei a lixa grão 80, esses riscos já sumiram. Então eu vou para a próxima lixa, que é grão 120.
Finalizei essa primeira etapa de lixamento com lixas grãos 80, 120 e 180. Essas folhas vêm nesse kit Expert da Bosch M480. Essa lixa é a Bosch Net, então ela é toda vazada, que aumenta muito a eficiência de captação do pó das lixadeiras. Tem uma coisa muito interessante também, tem esse padzinho, Pad Saver. Muita gente reclama que as lixadeiras perdem a aderência do velcro, então você consegue usar esse pad para preservar o velcro. Próxima etapa, vou trabalhar com as lixas C470. Eu vou começar com o grão 240, depois eu vou 320 e 400. Percepções após essa primeira etapa. Uma peça lisa, opaca e levemente aveludada. Tempo de lixamento. Com a lixa grão 80, eu levei mais de 10 minutos para tirar os riscos. Conforme a gente vai subindo os grãos, fica muito mais fácil e muito mais rápido. Segunda etapa finalizada, o que eu vejo? A peça ainda continua opaca, mas refletindo mais luz, principalmente quando eu olho contra, e a peça está bem lisa. Se eu fosse aplicar algum tipo de acabamento, como verniz, seladora, já podia ter parado lá no grão 240, que estava mais do que suficiente, porque os acabamentos preenchem essas micro fissuras e a peça fica muito mais lisa, você consegue ter um brilho e fica bem sutil ao toque. Vamos para a próxima etapa. Vamos iniciar os trabalhos de polimento da peça. Eu vou trabalhar com abrasivos, grão 600 e 1200. Esses abrasivos, eles não são para madeiras, eles já são para acabamentos. Como eu falei, para madeira já podia ter parado lá no 240. Para fazer isso, eu não vou usar a lixadeira, eu vou trabalhar com a Politriz. Muita gente pensa que essa máquina é uma esmerilhadeira ou é uma lixadeira. Na verdade, como o próprio nome fala, é uma máquina para fazer polimento. O modelo que eu tenho em mãos é a GPO 14CE, uma máquina que tem 1.400 watts, trabalha com uma rotação variável de 750 até 3.000 RPM. É aí que está o ponto. Quando a gente compara ela com uma esmerilhadeira, a esmerilhadeira trabalha acima de 9.000 RPMs. Poderia ter usado essa máquina para fazer o lixamento? Até poderia, mas é uma máquina muito pesada e muito agressiva. Então, se eu trabalho com grãos 80, 120, qualquer variação na máquina, eu poderia cavar a madeira. Então, a lixadeira para grãos mais baixos, mais abrasivos, é a máquina ideal. Como essa máquina trabalha com uma rotação mais alta, eu começo a puxar o brilho do material, nesse caso a madeira. Essa ferramenta ela não foi preparada para trabalhar com lixamento, tanto é que os itens originais que vêm dentro da caixa, essa peça de borracha para colocar a boina de polimento, então o pessoal usa massas abrasivas para fazer o polimento de carros, metais e outros materiais. Como eu vou usar um disco de lixa 600 e 1200, eu vou fazer uma adaptação e vou usar essa ferramenta aqui, esse adaptador que encaixa aqui. É um acessório que é vendido à parte. Eu não tenho de 18 centímetros, 180 milímetros, que é o tamanho do disco dessa máquina. Eu tenho aqui de 12 centímetros e meio, exatamente para o disquinho da rota orbital. Então vou encaixar e vou começar a fazer esse trabalho com as lixas 600 e 1200. Vamos ver como vai ficar o brilho da peça? Ainda estamos na lixa 600. Dá uma olhada aqui. Aquele é o ring light que eu estou usando. E olha o reflexo dele na peça. Tá vendo? Eu vou fazer um teste só para mostrar para vocês como que a diferença de velocidade da Politriz interfere no polimento. Eu vou pegar a mesma folha de lixa e vou passar aqui com a rota orbital. Lixa 600, a mesma coisa, ó. Mesmo eu trabalhando na velocidade máxima, que é a velocidade 6, eu não consigo puxar o brilho da peça. Agora vamos aqui com a Politriz. Deixa eu colocar minha máscara. Vamos para a 1200. Como a Politriz não tem sistema de coleta de pó, cai esse pozinho mesmo. Após a 1200, olha que interessante, eu começo a ver as luzes
que são aqui da oficina, os refletores e aqui o ring light. Tem mais ainda, hein? Agora vem o papelão. Será que vai funcionar ou não? Como ele não tem velcro, eu vou colar ele numa folha de lixa e depois grudar no adaptador. Código de barra ficou para baixo, mas não tem problema, vamos assim mesmo. Gente, esse é o resultado. Vou trazer as minhas percepções, porque talvez pela câmera vocês não consigam ver claramente. Quando eu finalizei com o disco de lixa 1200, eu percebi ainda algumas pequenas marcas. Com o disco de papelão, ele conseguiu nivelar um pouco mais essas marcas. Ali no fundo eu consigo ver pouca coisa, pela câmera não dá para ver. Mas assim, o resultado ficou muito bom. Eu olhando aqui, comparando a imagem anterior com essa, eu consigo ver que a madeira ficou bem espelhada. E aí, será que a gente consegue ir além? Painel de ferramentas, madeira embaixo. Gente, olha só como é que ficou. Puxando para cá, ó, dá para ver os grampos, o serrote. Ficou um espetáculo, hein? Essa foi a primeira vez que eu trabalhei com uma máquina como essa, uma politriz polindo madeiras. Já tinha feito testes em peças menores, mas não numa peça desse tamanho. Não passei nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de cera, apenas com a resina da madeira. Queria mandar um abraço aí pro Cláudio Fernandes, porque essa técnica de finalizar o polimento usando papelão, eu vi numa live dele. Então valeu, Claudião. Eu aprendi muita coisa nesse vídeo. E você? Escreve aqui no campo de comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. Forte abraço e até o próximo episódio.